muita alegria estar com vocês nesta noite de celebração de 20 anos desta Casa de Amor. E quando nós pensamos no tema geral da Semana Espírita, que foi designado como Em Nossas Mãos, e como um subtema deste tema central, nós fizemos um recorte do poema de gratidão, este poema que o nosso querido tio Divaldo Franco, ele, no encerramento de diversos eventos, faz uso deste poema. E o recorte é o nosso tema: mãos que aram, mãos que semeiam, que agasalham. E quando nós pensamos neste arar, neste semear, nós fizemos uma ponte com a parábola da semente. Esta parábola, ela é apresentada apenas pelo evangelista Marcos, no seu capítulo 4, versículos de 26 a 29. E nós vamos fazer a leitura deste trecho da parábola que foi extraído da obra compilada por Haroldo Dutra do Novo Testamento. Então ela diz assim: dizia-lhes, o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio de espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Então podemos ver que é uma parábola bem curtinha, a parábola do crescimento da semente. Talvez alguns não tenham ouvido falar a respeito desta parábola, mas nós vamos fazer o recorte de alguns trechos para fazer esta análise, a análise à luz da doutrina espírita, e podermos extrair desta parábola o que as nossas mãos podem arar, semear no solo das nossas existências, dentro dos trabalhos que são desenvolvidos na casa espírita. Então, nós vamos começar exatamente da introdução da parábola. O reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Aí vamos pensar que em outras parábolas, Jesus está mostrando a nós esta comparação. O reino de Deus pode ser comparado a um homem que lance a semente na terra, no solo. Então, esta comparação, que já foi apresentada em outras parábolas, nós podemos estar fazendo uma imagem desta fala de Jesus. Talvez estivéssemos naquele momento a ouvir Jesus fazer esta comparação do reino de Deus com um homem que está fazendo o lançamento de sementes à terra. O que são essas sementes? É exatamente tudo quanto estamos a fazer
em nosso cotidiano. Então, na primeira reflexão que vamos fazer desta parábola, é justamente esta comparação do reino de Deus. Este reino de Deus, Jesus mostra que está acessível a cada um de nós. Agora, ele faz uma comparação aqui deste homem que está trabalhando. Arar é você cuidar do solo, é você revolver a terra, é você cuidar dessa terra. E na imaginação podemos estar trazendo que este homem que está arando o solo, ele se esforça. Geralmente esse solo nós começamos a trabalhar quando o dia amanhece. Muitas vezes nós atravessamos o dia arando este solo, cuidando deste solo. Me recordo agora da terra do meu avô paterno, Areia Branca, Sergipe. Até hoje, nesta cidade, na sua redondeza, nós temos trabalhadores de canaviais que levantam ainda noite, se deslocam para o trabalho e passam de sol a sol, limpando os canaviais, recolhendo quando já está pronto a cana. Então, é este trabalho intenso que Jesus vem mostrar e que está à disposição de cada um de nós ao longo da nossa existência. Porque o reino de Deus é o que nós almejamos alcançar. Só que para alcançar este reino de Deus, nós precisamos ter este cuidado diário, intenso, às vezes debaixo do sol, suando, se esforçando, um trabalho braçal. Tudo isso à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, vem sinalizar para nós a possibilidade de alcançar este reino com esforço. Só que muitos de nós desejamos alcançar este reino sem esse esforço, essa labuta diária, este revolver a terra, que é o solo árido do nosso mundo íntimo, que trazemos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, os nossos equívocos, e que tudo isso precisa ser trabalhado na terra. Qual é a expressão da terra que esta parábola nos traz? É a nossa oportunidade reencarnatória, que temos a cada dia a chance de revolver essa terra, de adubar a terra e de lançar as boas sementes. Mas será que diariamente estamos fazendo isso no solo das nossas existências? Temos tido este cuidado de apenas lançar as boas sementes, porque é importante pensar que cada momento é uma oportunidade única. Passado aquele momento, nós não conseguiremos resgatar para fazer, por exemplo, aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu ainda não o fiz. Então, Jesus está mostrando a nós, neste começo da parábola da semente, que é possível, sim, alcançar este reino de Deus
se nos colocarmos à disposição para este trabalho intenso, efetivo, cuidadoso, de esforço, de coragem, de perseverança. Então, são muitos atributos que nós precisamos reunir para este trabalho, para o trabalho que estamos a desenvolver no transcurso da nossa experiência evolutiva. E neste trabalho, nós temos a oportunidade constante, diária, de fazermos escolhas das sementes que queremos lançar ao solo das nossas existências. E aí segue Jesus: durma e se levante noite e dia, e a semente germine. O que seria esta noite? O que seria este dia? Na verdade, o dia nos mostra a luminosidade, nos mostra a claridade, que pode se apresentar para nós como uma calmaria, como uma facilidade. E aí vem em contrapartida a noite, que é uma construção também que nós fazemos no cotidiano da nossa existência. Durante o dia, nós mergulhamos nas nossas atividades. Nós temos diversas oportunidades, desde quando nós levantamos, que vamos preparar o café da manhã para mim, para um familiar, que vamos cuidar de arrumar alguém que vai para a escola, ou que precisa levar um alimento, um lanche para o trabalho, para a escola. Então, todos nós temos infinitas possibilidades em nosso dia de estarmos acordados, porque o reino de Deus, ele é uma parceria conosco, porque ele vai sendo construído ao longo da nossa existência. Mas a parábola nos fala da noite. E geralmente nós fazemos uma associação à noite, aquele período que é o período do descanso, quando o nosso corpo vai repousar. Mas à luz da doutrina espírita, nós sabemos que durante o repouso do nosso corpo, o espírito, ele se afasta temporariamente e vai trabalhar. E aí nós lembramos de uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 402, quando Allan Kardec está tratando a respeito do sono, e os espíritos, em uma resposta que é relativamente longa, eles vão nos sinalizar sobre o sono inteligente. O que seria este sono inteligente? É quando os espíritos nos sinalizam desta possibilidade de estarmos mais próximos durante o sono dos bons espíritos, de estarmos trabalhando para o nosso aprendizado, que é um momento de estudo. E aí nos recordamos lá em o livro Missionários da Luz, da série André Luiz. No capítulo 8, Alexandre está em diálogo com André Luiz e faz uma referência de um curso que foi aberto para a participação de 300 espíritos durante o sono, ou seja, possibilidades para 300 pessoas encarnadas. Mas para participar deste curso, é necessário ter um preparo, e é um preparo que nós fazemos quando estamos em vigília.
E aí vamos pensar: o que estamos fazendo durante o nosso dia, em termos de preparo, para que, na hora do repouso do nosso corpo físico, o nosso espírito, alma encarnada, ele esteja apto a estar participando de uma atividade dessas, de um curso desse no mundo espiritual. E aí vamos pensar na realidade que foi apresentada lá pelo mentor no capítulo 8. Pasmem, apenas 30 espíritos dos 300 que foram inscritos para este curso, eles se apresentavam nos dias específicos destinados ao curso. E os outros onde estavam? Envoltos nas distrações do cotidiano, em outras atividades que não permitiam o acesso de si mesmo durante o desprendimento do sono e essa viagem que o espírito faz à sua verdadeira vida. Então, este dormir e acordar é algo que precisamos estar refletindo no nosso dia a dia. O próprio Aniceto, em Os Mensageiros, vai também trazer um capítulo que vai retratar que raros são os irmãos encarnados que sabem dormir bem. E aí vamos pensar em quantas horas de sono nós estamos dedicando para a construção desse reino de Deus. Porque se formos fazer uma análise rápida das horas de sono que destinamos a cada dia, digamos que seja entre 6 a 8 horas, uma alma que permanece 60, 70 anos na sua existência corpórea, ela vai levar uma média de 20 anos dormindo, quando nós fazemos um cálculo dessas horas de sono que nós temos. Então, como é que nós podemos semear neste solo da nossa existência, neste período que é destinado ao repouso do nosso corpo físico? Porque todas essas construções, elas estarão sendo contabilizadas durante a nossa vigeliatura carnal. E para isso é necessário estarmos alertas. Isso não significa dizer que nós não podemos um dia dormir um pouco mais tarde, porque estávamos em celebração de família, estávamos reunidos com amigos, numa celebração de aniversário. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cômputo geral daquilo que são as nossas horas dedicadas ao sono, porque o sono é o repouso do corpo, mas a alma também prossegue. Está lá em O Livro dos Espíritos. O espírito trabalha assim como o corpo, quando vamos tratar da lei do trabalho. Mas vamos pensar que neste dormir e acordar, nós estamos trabalhando neste solo das nossas existências em diversos campos. Quais são os nossos campos existenciais? A família, o trabalho, a casa espírita. Então, é neste mundo de interação, de convivência, que nós vamos estar trabalhando estas sementes que lançamos ao solo. E vamos ter, trazendo para a reflexão,
no contexto familiar, diversas oportunidades de crescimento, de libertação, de reajustes, porque estão ali diante de nós espíritos que já convivemos em experiências pregressas, que podem se apresentar como o nosso afeto ou como o nosso desafeto. E as oportunidades vão estar surgindo. E não podemos esquecer que Deus nos ofertou o livre arbítrio. Porque diante de uma situação difícil que estamos vivendo no contexto familiar, eu tenho dois caminhos para escolher por onde eu vou trilhar. Ou eu vou no enfrentamento, ou eu vou no acolhimento. Então, essa escolha, ela vai gerar sementes no futuro. E qual tem sido a minha escolha diante deste cenário que se apresenta desafiador e que é aquela terra que está me oferecendo o campo para poder eu lançar a semente. Então, é o familiar desafiador que vai permitir eu trabalhar no meu solo íntimo a paciência, a tolerância, a compaixão, a humildade. Então, são muitas as oportunidades que a vida está a nos apresentar para que essas nossas mãos elas possam arar, que é o cuidado, que é aquilo que se torna imprescindível no solo terra, terra que se apresenta como a nossa oportunidade reencarnatória, e que eu vou estar lançando nesta terra as boas sementes. E aí vamos nos questionar: que tipo de sementes estou eu lançando na terra da minha família? Eu consigo compreender o outro que me provoca, que me desafia, que não me permite seguir em frente? Como é que eu estou reagindo diante dessa situação? Porque quando nós estamos no espaço, no aprendizado da casa espírita, nos grupos de estudo, nas palestras doutrinárias, nós estamos tendo a apresentação do Evangelho de Jesus, deste roteiro que deve ser o nosso guia. Eu me esforço, eu não falto ao grupo de estudo, eu me envolvo naquilo que está dentro da minha possibilidade, mas todo este aprendizado que eu vou adquirindo na casa espírita vai requerer de mim posturas que se coadunem com o Evangelho e os postulados da doutrina espírita. Porém, nem sempre eu consigo ter este alcance, seguir essa diretriz, porque é o desafeto que vai se apresentar para me provocar, para me tirar do eixo, para fazer com que eu não lance ao solo da minha existência a semente da paciência. E eu posso até lançar a semente, mas eu não permito que ela se frutifique, que é o que deve ser a nossa busca neste reino de Deus, que se assemelha ao homem, que vai semear, que vai lançar as sementes ao solo.
E aí vem Jesus falando de noite, falando de dia, falando para nós que a noite, ela também se apresenta com os momentos difíceis, como os momentos sombrios, que são as lutas, que são os desafios que estamos a vivenciar nesta caminhada evolutiva. E daí, diante da luta, diante do desafio, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, cuidar do padrão de pensamento que eu vou adotar. Porque é muito comum, diante do primeiro embate, da primeira luta que eu vá travar, eu achar que eu não vou conseguir, vir o pensamento pessimista, eu não consigo, tá difícil, vou deixar para depois. Quando é aquele o momento que nós estamos sendo convocados para poder colocar a semente da paciência no solo da minha existência. A semente da compreensão, compreendendo que tudo tem um propósito para o meu crescimento. E é justamente nesta perspectiva que eu devo caminhar, compreendendo as razões que desencadearam aquele processo. E a razão está na lei de causa e efeito. Porque nós sabemos que quando nós plantamos a laranja, vai ser produzido a laranja. Eu não posso plantar figos e colher aquilo que não é figo. E aí vem na sequência da parábola do crescimento da semente, que a terra autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Então, a primeira coisa a considerar aqui na parábola é sobre esta terra autônoma. É justamente a questão do reino de Deus, que nos coloca para que tenhamos as mais diversas experiências e que eu vou seguir conforme seja a minha escolha, conforme seja o meu desejo. Porque Deus nos oferece a oportunidade, mas a escolha do caminho, ela é individual. Todos nós estamos mergulhados na lei do progresso. O progresso, ele vai se dar conforme as individualidades. Nós sabemos que uns avançam de maneira mais rápida, outros avançam a passos mais lentos. Mas o progresso, ele está acontecendo. Então, quando se fala desta terra autônoma, está Jesus nos dizendo que Deus, ele está no comando, mas que se eu estiver fazendo o lançamento de más sementes, eu no futuro irei colher o resultado dessas más sementes que eu estou lançando no solo da minha existência. E aí, o que é que eu vou pensar a partir deste olhar perante a vida? Primeiro, que eu não devo deixar passar as oportunidades em vão. Mas não são somente as boas oportunidades, mas aquelas que nos conclamam a refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada, porque este é o nosso objetivo principal, é estarmos refazendo estes caminhos para a nossa libertação. Então, depende de cada um de nós não estarmos passando muito tempo da nossa existência
distraídos com as questões do cotidiano que não vão somar em nosso crescimento espiritual. São aquelas pessoas cuja vida ela pensa somente nas questões de ordem material. Então, eu não estou preocupada se eu vou fazer uma boa colheita no futuro, eu estou preocupada com o presente, com a satisfação das minhas necessidades que eu considero como essenciais para me trazer prazer e bem-estar. Mas a parábola, ela está a nos dizer desta autonomia do reino de Deus, que está me dizendo, olha, Tânia, a escolha é sua. Você vai escolher o caminho a seguir. Porém, se você não escolhe o bom caminho, você vai ter as consequências desta escolha que você fez. É a porta estreita. Jesus já havia dito para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Só que nós ainda estamos buscando a porta larga, o caminho sem obstáculos. Não queremos dificuldades, não queremos desafios. E a vida está constantemente a nos fazer este convite. Então, hoje, a atividade está sendo no espaço físico do KSSF. Alguém que não está presente, talvez motivado por qualquer dificuldade menor, deixou de participar deste banquete, de estar junto de pessoas queridas, celebrando este mais um ano de existência da casa que nos oferece oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, de vencer as adversidades, porque nos clareia em relação aos conhecimentos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Então, são tantos os benefícios que nós auferimos quando nos colocamos para poder estar participando deste banquete, que talvez a nossa visão ainda material não nos permita ter este alcance. Mas estamos sendo convidados. Hoje não deu. Hoje foi um filho que adoeceu, foi o trabalho que não permitiu que eu saísse mais cedo, eu estava sem o carro para me locomover. São muitas as questões, mas é preciso estar atento, porque este impedimento de hoje pode acontecer no próximo sábado, na próxima semana, daqui a um mês. E são esses pequenos obstáculos que nos afastam desta nossa busca. Porque o primeiro solo que nós lançamos as sementes é o solo íntimo. É este olhar para dentro de si mesmo. Então, é cuidar do seu interior. É um cuidado que você vai estar diariamente revolvendo essa terra, retirando os espinhos, deixando aquilo que vai ser produtivo. Então, eu reconheço, por exemplo, que eu ainda sou uma pessoa egoísta. Cuidar deste meu solo íntimo, que reconhece o egoísmo, esta chaga da humanidade, conforme Emmanuel escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, é estar atento
a este reino de Deus, que sabemos que não é possível alcançar o reino de Deus se eu sou uma pessoa egoísta. Porque o nosso Pai, ele nos criou com o amor incondicional. Ele é amor e nos criou trazendo para a nossa criação a centelha deste amor. Então, o amor não é compatível com o egoísmo, mas eu reconheço que o egoísmo ainda faz parte da minha caminhada ascensional. E neste reconhecimento, eu vou estar lançando no solo existencial o preparo para a retirada daquilo que é o espinho, que machuca, que eu já reconheço, mas ainda se faz presente no meu modo de ser. E daí eu vou estabelecer caminhos para a libertação do egoísmo. Mas Tânia não tem somente o egoísmo, ela também reconhece o orgulho, a vaidade. Então, tudo isso requer de nós esse olhar, essa viagem interior, para poder descobrir quais são as ervas daninhas que habitam o solo íntimo da minha existência. E daí eu seguir para este trabalho cuidadoso, para este arar, cuidar da terra, para que ela esteja preparada para as boas sementes. E quem é que vai fazer este julgamento dos espinhos, da terra que não está fértil, produtiva? É a nossa consciência. Então, é necessário ter a consciência desperta para as nossas realidades existenciais. Sabemos que a nossa vida, quando encerra a experiência corpórea, o espírito segue para a sua verdadeira vida. E com este conhecimento, isso vai requerer de nós o estudo de si mesmo, o estudo da doutrina espírita. E aí nós nos recordamos, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, item 6, o próprio Espírito de Verdade, ele escreve: obreiros, traçai o vosso suco. Jesus está dizendo para nós que somos nós que precisamos pegar as ferramentas para poder arar esse nosso solo íntimo. E ele diz mais adiante para que nós recomecemos no dia seguinte. Ou seja, não fique parado. Não fique aguardando que venha o milagre e não faça a sua parte. Este trabalho, ele é contínuo desde quando nós vamos amadurecendo em termos de existência corpórea e nessa descoberta de que a vida se encerra com a morte do corpo, mas que nós prosseguimos para a verdadeira vida, isso traz para nós um compromisso que é inadiável. É o compromisso para as nossas questões de foro íntimo, que dizem respeito aos requisitos do passado
que ainda nos compromete. Mas não é só egoísmo, não é só o orgulho, não é só a vaidade. O somatório dessas mazelas atrasam a nossa marcha. É claro que, em contrapartida, é inegável que nós também carregamos potencialidades. Eu sou uma pessoa benevolente, eu sou uma pessoa indulgente, eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar mais amplo em relação às necessidades do meu próximo. Todas estas potencialidades, elas vão ser a mola propulsora para que as minhas mãos elas possam estar sempre arando na terra que vai germinar os bons frutos que vão ser necessários não somente para a minha vida, mas para a vida do meu próximo, para a vida da sociedade. Quando voltamos o nosso olhar para 10 anos atrás, vamos fazer uma viagem dessa neste momento. Vamos lembrar quem nós éramos há 10 anos atrás. Quais eram os nossos hábitos? Quais eram os nossos valores? Quais eram as nossas buscas? Que virtudes eu reconheço que eu tinha há 10 anos atrás? E quais eram os meus vícios? Então, passados 10 anos, chegamos ao momento atual. Quais são os hábitos que eu trago e que não são hábitos saudáveis, produtivos e em termos de valores? Como está a minha consciência agora em relação aos valores da vida, da nossa verdadeira vida? Como é importante nós fazermos esta viagem continuamente, porque ao fazer essa viagem, nós vamos descobrir pontos que conseguimos avançar, metas que foram conquistadas. Mas também nós teremos uma leitura de como nós estávamos e que hoje não conseguimos avançar tanto. E daí é esta viagem que o Espírito de Verdade nos faz o convite. Recomeçai no dia seguinte. Está dizendo para nós que não podemos ficar parados com o nosso insucesso, com o nosso conflito de relacionamento, com a nossa dificuldade econômica, que todas estas questões são questões que vão impulsionar a nossa marcha, ainda que naquele momento da dor nós não tenhamos esta compreensão, mas sim elas nos impulsionam. E extraindo as melhores lições, nós vamos conseguir avançar. Lembrando de Jesus, o governador do nosso planeta. Ele está continuamente no silêncio dos nossos pensamentos, revolvendo esta terra íntima de cada um de nós, quando nos direciona os bons espíritos para nos fortalecerem, para nos darem o bom ânimo. E quando estabelecemos esta sintonia
nós vamos estar recebendo com mais intensidade essas intuições. E quando tudo vai bem na nossa existência, jamais podemos nos esquecer da vigilância, da oração. Porque aquilo que parece estar bem agora pode mudar no dia seguinte. E se nós nos mantemos vigilantes, em oração, na hora da tempestade, nós teremos firmeza, nós teremos fé e nós compreenderemos que todas aquelas circunstâncias, elas estão dizendo para nós: não tema, após a tempestade vem a bonança. E o que cada um está fazendo para que estas nossas mãos, as suas mãos, as minhas mãos, possam estar revolvendo esta terra, para que nós possamos estar lançando as boas sementes. Então, se nós de fato estamos com o nosso olhar direcionado para a proposta existencial, estaremos continuamente nas observações que fazemos da viagem interior, aquilo que é a recomendação de Santo Agostinho, estarmos atentos ao que estamos fazendo de bom, ao que momentaneamente não seguimos na direção do bem, nos afastando da lei de Deus. Então, este é o nosso termômetro. É nesta perspectiva que nós precisamos pensar, porque finaliza a parábola dizendo: a terra autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Isso vai nos mostrar uma gradação, assim como acontece em nossa caminhada evolutiva. Tudo é gradativo. Nós não conseguimos dar um salto em nossa caminhada, não funciona desta maneira. E Jesus está dizendo aqui: primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Então, este fruto que se aguarda de cada um de nós são as boas ações. E aquilo que não gera um bom fruto, ele precisa ser cortado, extirpado do nosso mundo íntimo. Aí vem o tradicional questionamento: é fácil? Não é fácil. A nossa caminhada, ela sempre tem momentos desafiadores. Quem não os viveu até o presente momento? Certamente cada um sabe onde está a sua dificuldade, a sua mazela, o seu desencanto. Mas Jesus nos convida para a construção deste reino de Deus. Depende de nós. Depende do suor que nós vamos empreender diariamente nessa construção do reino de Deus.
que diante das noites escuras da nossa existência, que se apresentam com muitas arestas para serem aparadas, não nos esqueçamos da mensagem de Jesus, que se apresenta constantemente, indiscriminadamente. Jesus não tem preferências, porque todos nós somos os seus irmãos. A casa espírita, ela tem esta oportunidade de oferecer para nós o banquete das sementes que precisam ser aproveitadas nos nossos solos existenciais. Celebrar 2 décadas de existência de uma casa espírita no coração dos Estados Unidos, porque vocês saíram de suas terras em busca de ideais e aportaram no KSSF, que tem uma direção espiritual que está atenta a cada um de vocês que lá chega, que bate a porta e que oferece não somente a oportunidade de renovação íntima, como também diversas oficinas de trabalho que não devem ser deixadas para o dia seguinte, porque Jesus nos faz o convite agora. Mas se não atendermos ao convite hoje, lembremos do que disse o Espírito de verdade: recomeçai no dia seguinte. Então a hora é de movimentarmos as nossas mãos, porque essas mãos que aram, essas mãos que semeiam, são as mãos que agasalham as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas o que seria de cada um de nós se não fossem essas dificuldades que nos oferece um movimento que nos tira daquele vazio, porque uma vida sem sentido é uma vida vazia. Então, hoje, nessa celebração de 20 anos do KSSF, onde nós também celebramos a 18ª Semana Espírita da Casa, só nos resta agradecer a Jesus por esta oportunidade de trabalho, por esta oportunidade de reflexão que nos é oferecida no dia de hoje, no ontem, e que ainda irá oferecer para nós no futuro. Não deixemos que ela passe em vão. Atendamos ao convite de Jesus e que as nossas mãos estejam neste constante movimento de arar e de semear, para que no futuro a nossa colheita seja de bons frutos. Então, estas são as nossas reflexões. Recebam o carinhoso abraço que emana do meu coração. Que vocês se sintam fortalecidos nos ideais de seguir a Jesus, hoje
agora e sempre. Que assim seja.